Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje aqui com um tema que nós já temos vindo a começar a trabalhar. Há um episódio sobre abundância e maternidade que eu sinto também já, o tema da abundância já veio também aqui começando a pisar o terreno que nós vamos hoje explorar um bocadinho mais, e para isso tenho comigo a querida Inês Correia. Muito obrigada, Inês, por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. E obrigada também por seres esta voz tão forte no feminino que entra logo a matar com o que eu sinto, como tu te expressas, que é ser apaixonada por dinheiro, não é? E eu sinto que isso, já te vou apresentar um bocadinho mais para quem não te conhece, mas também acredito que dispensas apresentações aqui no mundo do empoderamento feminino, porque realmente a Inês é autora de 2 livros, Negócios para Elas, o mais recente, e o primeiro, Dinheiro para Elas. E a Inês, eu gosto muito da forma como ela se apresenta, porque realmente ela desconstrói aqui tabus, aparecendo nessa voz ativa e nessa paixão por dinheiro, por liberdade no fundo, não é? Como tu dizes, mais do que dinheiro é aquilo que o dinheiro nos traz, que é opções e que é liberdade, não é? E hoje vamos então falar também da liberdade na educação dos filhos, não é? Que eu sinto que nós também aqui no podcast falamos muito sobre parentalidade, sobre a nossa libertação pessoal para também educarmos os nossos filhos de uma forma mais livre, mas, aquele mas de muitas mães, não é? Como é que eu tenho mais tempo para os filhos se eu estou sempre a trocar tempo por dinheiro? Como é que eu consigo estender a minha licença? E penso que hoje até partilhaste que realmente ia haver aqui mais apoios do Estado também, que é uma boa notícia, não é? Para as licenças, mas mais do que isso, sermos nós a tomar as rédeas também da nossa vida financeira. Claro que tudo o que é exterior nos pode ajudar, mas esse lugar de tomarmos nós as rédeas e decidirmos nós, não é? Tomarmos esta decisão de eu escolho, a partir de agora, ter liberdade financeira e escolho poder viver uma maternidade mais livre, mais tempo livre para os filhos, não é? Porque eu sinto que quando nós falamos de parentalidade consciente é muito fácil falar quando nós temos por trás um background que nos ajuda, não é? Não estamos a pensar em dinheiro, não estamos a ter de trabalhar das 8 às 8, não temos de sair, não é? Não temos de despachar os miúdos de manhã e quando eles não querem, ou seja, não temos uma série de questões que são levantadas quando temos um ritmo alucinante de vida, também muito nesta questão de sobrevivência, de dinheiro, não é? Então, a Inês trabalhou mais de 10 anos na banca, não é? E agora é autora também dos seus livros, tem a sua comunidade de mulheres felizes, financeiramente livres e independentes. E sou mãe também de duas crianças. Exatamente. Tens esta noção aqui também da maternidade. Conta-nos um bocadinho também como é que começou aqui esta tua junção de maternidade e vida profissional. Olha, isso é super interessante porque de facto está muito ligado à questão da maternidade. Para mim foi mesmo um despertar, mais na minha. Tenho um filho que tem agora 6 anos e uma filha com 4. E foi principalmente com o nascimento, eles são muito próximos, portanto eu tive ali muito tempo, gravidezes, amamentar, não sei o quê, portanto tive aí muito tempo neste processo, e de facto foi quando a minha segunda filha nasceu que eu decidi escolher que eu ia tomar as rédeas da minha vida financeira. Já tinha algum percurso feito nesse sentido, mas foi assim um despertar enorme, porque eu senti mesmo isso de, olha, eu não quero, bem, primeiro não quero viver no stress que eu vivia quando eu trabalhava no mundo da banca, era assim um mundo muito estressante, mas acredito que imensos outros trabalhos sejam semelhantes, não é? Pouco criativo, portanto eu sentia, apesar de eu sempre tentei dentro
do limite do meu trabalho fazer projetos que eu gostava e era bastante exigente, mas há sempre limites, não é? E portanto eu tinha um trabalho que eu tinha que cumprir e aquilo não me estava a satisfazer. Portanto, ter a minha filha foi a minha decisão, foi aí que eu comecei a escrever o meu blog. Eu escrevi um blog inicialmente sem saber para que é que eu queria, zero estratégia, portanto foi mesmo só partilhar informações sobre poupança, investimento e sobre o meu percurso um bocadinho também para, sem grande objetivo, mas foi muito eu até posso contar, eu conto esta história no livro Negócios para Elas, que acabei de lançar, que foi quando eu estava grávida, e tu se calhar podes-me explicar isto, vou ter aqui uma consulta em direto, porque eu quando estive grávida da minha segunda filha, eu fui para casa mais cedo, e deu-me assim um boost de inspiração, e então eu comecei a escrever, eu escrevi páginas, tipo mais de 100 páginas. Eu lembro que eu tinha o meu filho ainda mais pequenino, eu deixava-o na creche só de manhã, e eu deixava-o na creche, ia para um café ao lado da creche, escrevia, e depois ia buscá-lo. Era assim os meus dias, tipo um mês e tal antes da minha filha nascer. E comecei a escrever muito sobre dinheiro, e o que é que eu queria, e o que é que eu tinha aprendido. Foi tipo um livro super desorganizado. Eu quase que escrevi um livro, mas era muito desorganizado, porque havia dias em que escrevia de uma coisa, e foi aí que nasceu o meu blog. Então Finanças. o blog não, antes era um blog só, era o Mais Que Poupar, em que eu só partilhava, sei lá, fazia posts no blog, nem tinha Instagram no início, depois rapidamente percebi que era importante, mas eu até estava fora em cima das redes sociais, não tinha redes sociais para mim sequer, não tinha Instagram, portanto foi tudo uma revolução, mas foi a minha filha e a maternidade que me levou a pensar imenso sobre a minha própria maternidade, não é? E na altura não fiz pré-conceição, não fiz nada, infelizmente não tinha essa consciência, mas quase que fiz intuitivamente nesse journaling de pensar em tudo, de como é que o dinheiro tinha se calhar limitado algumas decisões minhas, como é que eu não queria também passar esses valores principalmente para a minha filha, porque eu ia ter uma menina e eu acho que isso ainda pesou mais, não sei se faz sentido. Uhum. E daí também veio essa necessidade de falar para o feminino, e daí vem também o vosso projeto Finanças no Feminino, porque realmente aqui o lugar da mulher e do dinheiro é ainda mais, ou seja, requer ainda mais desconstrução social do que propriamente o homem, não é? E acredito que Uhum. na área que tu passaste, na banca e tudo mais, haja muito também essa voz masculina, mesmo Sim, até sim. nos cursos de finanças e tudo mais, não é? É, não havia mulheres, eu, às vezes era a única, muitas vezes mulher em cursos principalmente de investimento, e eu era quase sempre a única. E lembro-me que na altura se dizia, não, mas as mulheres não se interessam por dinheiro, as mulheres não se interessam por investimento. E eu acreditava um pouco nisso, mas depois rapidamente, quando eu comecei o meu blog, que inicialmente não era só para mulheres, foi um processo também isso. Eu achei que no meu, bem, no meu percurso, não é? Que eu sendo mulher a falar disso já seria inovador, digamos assim. Mas depois rapidamente percebi que era preciso criar um espaço só para mulheres e que as mulheres, quando havia um espaço só para mulheres, aderiam imenso e faziam imensas perguntas e estão muito mais à vontade, e de facto é um tema muito tabu, muito, nós temos muito receio de dizer que gostamos de dinheiro, que queremos ter mais, eu acho que tem muito a ver também com o tabu do prazer feminino, e Uhum. tu também falas sobre isso, não é? Então eu acho que tem muito a ver com isso, com esta questão de a mulher não pode dinheiro é algo mau à partida, ou pelo menos que pode ser usado para o nosso próprio prazer. Se for usado para os outros está tudo ok, mas se for porque nós queremos para nós é mau, e então temos que desconstruir isto muito no mundo feminino, que os homens não têm esta questão, também terão as suas questões, mas de facto há uma grande diferença entre homens e mulheres nisto. Tem a ver com este tabu do prazer feminino, de Uhum. cuidarmos de nós, de queremos mais para nós, de merecimento, e depois também tem alguma complexidade, algumas questões do dinheiro, não é tão complexo como me parece, mas que também assusta muita gente, então é mesmo importante falar só para mulheres. Mas não foi logo o meu foco numa fase inicial. E aí tu trazes uma coisa que eu também sinto que nós despertamos muito na maternidade, que é essa necessidade de nos cuidarmos a nós
para cuidar dos nossos filhos, não é? Aí vem mesmo aquela noção de que às vezes na gravidez, ok, tenho de me alimentar bem porque estou a nutrir um ser, não é? Então, e mesmo no pós-parto, e nós só realmente se cuidarmos bem de nós é que estamos no nosso melhor para cuidar dos nossos filhos, mas aí para nós chegarmos ao outro, nós precisamos primeiro de nos encher a nós, não é? Então eu sinto que com o dinheiro é a mesma coisa. Nós achamos que, ok, dar para os outros é altruísta e isso é bom, mas nós nunca conseguimos dar para os outros e nunca conseguimos multiplicar se primeiro não quebrarmos essa crença limitante que para mim não é? Se primeiro eu nego para mim, então eu já neguei para os outros a seguir, não é? Então é preciso desconstruir este ponto de eu primeiro preciso de ter para mim para conseguir multiplicar para os outros. E nós muitas vezes estamos nesse lugar de para os outros, mas sem chegar primeiro a mim, aponto para os outros, eu não consigo fazer essa Isso travessia. é super importante, sem dúvida, isso é super importante e nós passamos essa parte à frente às vezes, não é? Enquanto mulheres. Então eu acho que é importante nós dizermos que queremos ter dinheiro. Acho que também foi um processo para mim, também no início me custava um bocadinho porque pensava, ai, porque tenho estas coisas ainda em mim, não é? Isto é tudo, ainda terei questões a trabalhar e é todo um processo, mas eu própria gostava muito de dizer que sou apaixonada por dinheiro. Também sei lá, para aí há um ano e tal é que comecei a dizer isso, porque eu própria eu lembro-me que até criticavam pessoas da minha família, tipo, tu disseste isso. Quando eu lancei o meu primeiro livro já comecei a falar sobre isso, da Sim. foi aí que eu comecei, foi final de 2021, a dizer apaixonada por dinheiro e tive imensas críticas na altura, recordo-me, tipo, um bocado de exagero, não é? Apaixonada Sim. mas pronto, de facto acho que é importante também as pessoas pensarem porque que não é? E pensarem, refletirem sobre as suas opiniões também. Uhum. E E a sim, mas foi a paixão. maternidade que me inspirou muito a ser mais eu e a cuidar mais de mim, isso também sem dúvida. Incrível. E esse lugar da paixão como algo que também acende esse prazer, não é? Eu sinto que aqui está muito Exato, ligado, assim como a maternidade trabalha a nossa sexualidade, aqui o enraizamento, a sexualidade, a sobrevivência, não é? Isso é o lugar também do dinheiro, não é? Do prazer, da sobrevivência. Então eu sinto que abrires esse campo de eu sou apaixonada por dinheiro e declaro que sou apaixonada por dinheiro, quando nós abrimos esse espaço, nós estamos também a abrir o espaço de eu sou merecedora, eu tenho prazer, não é? Este lugar de eu tenho prazer com o meu dinheiro, não é? E tenho prazer em nutrir-me a mim e a seguir tenho prazer em nutrir os outros porque eu tenho para dar, não é? Então há muito este lugar da mulher também, e por isso vemos tanta exaustão materna e tudo mais, deste lugar de dar para os outros sem passar por nós, e isso não é real, não é possível. O outro nunca vai estar a receber de nós, porque no fundo depois devemos estar a cobrar também que ele exato. nos dê algo que nós lhe tentamos dar, mas que também não temos. Então essas energias da cobrança, eu sinto também vem muito daí de nós não darmos de coração cheio, darmos nas migalhas que nós conseguimos aqui. Então esse dar sem esperar. Retiramos de nós, não é? Não Exatamente. damos o que temos em excesso, retiramos de nós, então estamos a dar com ressentimento. Eu, por Exato. acaso vi uma frase, já não me recordo quem é que disse, mas entre teres culpa ou teres ressentimento, escolhe ter culpa. Uau. Ou seja, já não me recordo, mas depois posso dizer, entre teres culpa de fazeres alguma coisa por ti, não é? Entre teres culpa como mãe, não é? Estamos sempre a ter culpa, temos culpa de não estarmos com os nossos filhos, culpa de não sermos nós a cuidar de tudo na casa, sei lá, culpa de não sermos nós a cozinhar para eles. Mas se calhar mais vale assumir essa culpa e deixá-la estar do que estarmos constantemente em ressentimento, porque senão vamos ter ressentimento com os nossos filhos, vamos ter ressentimento com a nossa vida em geral. Uhum, Então essa frase a mim diz muito, sempre que eu sinto que estou a entrar no ressentimento, penso, ok, vou escolher ter culpa e vou sentir-me culpada por o que quer que seja, sim, mas ao sim. menos não vou ficar ressentida com a pessoa. Uhum. E trabalhas tu internamente com aquilo que é ativado dentro de ti, não é? Já não projetas para o outro na esperança que ele te Exato. compense, então já é contigo própria. Então, isso, e realmente enfrentar também aqui estas questões da família, porque o dinheiro também é uma coisa muito herdada, não é? Muito.
As crenças de dinheiro são, e não só porque no início da vida são os pais que sustentam, depois nós começamos também a separar-nos dos pais, separando-nos do dinheiro deles, não é? Eu sinto que o último corte do cordão é com o dinheiro, que é tipo, às vezes os filhos até já saíram de casa, mas os pais ainda sustentam, mas quando realmente há aquele corte com o dinheiro, é mesmo tipo, eu já estou separada dos meus pais, não é? E eu estou pronta para a minha vida. Sinto que é mesmo importante haver esse corte para estarmos na nossa própria vida, inclusivamente com o dinheiro, não é? E hoje em dia cada vez se sai mais tarde de casa, cada vez se perpetuam mais estes cordões que começam a ser tóxicos quando já não estamos nessa idade Uhum. umbilical, digamos assim, não é? Já estamos para É, voar. começam e também às vezes os pais sentem o tal ressentimento, não é? Uhum. Que já sentem que não é o momento de dar e que se calhar também estão a fazer um esforço para dar aos filhos. E depois também às vezes há um bocadinho de culpa envolvida. Essas relações de dinheiro uau, é mesmo muito complexo porque depois os filhos às vezes sentem-se ainda limitados porque estão a receber o dinheiro dos pais. Então concordo mesmo contigo, se conseguirmos cortar esse cordão umbilical é mesmo importante para crescermos, não é? E criarmos a nossa própria vida. Com isto não quer dizer que os pais não possam ajudar os filhos adultos, não é? Que eu acho que se quiseres e se tiveres, acho que, como é óbvio, podes. Mas eu não acredito, por exemplo, eu como mãe, eu não penso nada em deixar dinheiro para os meus filhos. Para mim não é de todo uma preocupação zero. Se houver, primeiro, e é sempre que me dizem onde é que eu devo poupar para os meus filhos, onde é que eu devo colocar o dinheiro para os meus filhos, e eu digo sempre, em ti, a primeira coisa que tu tens que fazer é que tu estás bem, porque se tu estiveres bem financeiramente, e não só, mas aqui financeiramente, olha, não vais passar o stress provavelmente tanto como passarias para os teus filhos. Agora, às vezes há pais que estão em tanto stress só para os filhos quando chegam aos 18 anos e depois o dinheiro perde valor ao longo do tempo também, não é? Portanto, se calhar chegam aos 18, 21 anos e têm uma porcaria que se calhar não serve para nada. E Sim. provavelmente custou-lhes imenso fazer aquele esforço todos os meses ou quer que seja. Então eu acho mesmo que, lá está, entre sentir culpa e ressentimento, eu aqui acho mesmo que devemos cuidar de nós. Cuidar de nós é isso que os nossos filhos querem, que tu não estejas em stress financeiro, muito menos para poupares alguma coisa que não vai ser nada quando eles tiverem 18 ou 21 anos. Então, essa é a minha prioridade. Heranças, aliás, eu acho que heranças é mesmo ineficiente, porque tu estás a desaproveitar a tua vida para deixar algo que vai valer menos, muitas vezes até causa stress entre famílias. Então, essa gestão financeira para mim é importante. Gerir o dinheiro, ok, pensando um bocadinho no longo prazo, mas também do meu ponto de vista não querendo deixar esta herança e sem ter aquele stress de que quero aos 18 anos dar-lhe X, não, agora é que é importante, não é? Uhum. Agora, quando eles são pequenos, é que é importante tu tomares decisões que sejam boas para ti financeiramente agora. E se tu conseguires até lhes dar essas bases, é algo que eu penso muito, como é que eu posso ensiná-los a fazer dinheiro mais do que lhes dar dinheiro, então eles vão conseguir ser suficientes financeiramente. E se por acaso tu tiveres, porque cuidaste tão bem de ti, que consegues ter para os ajudar no futuro, ótimo. Mas que não seja uma prioridade e mais um stress na tua vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E para mim é muito aquela, eu gosto muito daquela expressão também do Bert Hellinger, das constelações familiares, que é Uhum. muito esta noção, já não sei bem como é que é a expressão, mas nós recebemos dos nossos pais aquilo que eles nos querem dar e o que nós queremos a mais é por nossa conta, não é? Então também os pais estarem à vontade com isso de eu dou aquilo que não me causa stress e o que tu quiseres a mais, tu tens capacidade para o criar, porque também sinto que aqui é muito este lugar de às vezes desempoderamos os nossos filhos quando já estamos naquele lugar de vai ser difícil para ti, tu não vais conseguir, então vou ter de ser eu a dar-te, não é? Pois, sim. Então é muito desempoderador também não ver a capacidade que o outro tem de fazer por si. E isto para mim vem da educação desde o início, não é? Desde a mobilidade física, de não, entre aspas, ajudar a porem-se em determinadas posições porque eles ainda não Hum, conseguem. Não, eles vão chegar lá e tudo o que fizerem para chegar lá vai ajudá-los a que quando chegarem lá estão mais confiantes, é mais gratificante, é mais pois. consolidado.
não E é? sabem também os passos, não é? Porque se tu ajudares, eles não sabem que músculos é aquele mexer para ficar naquela posição, sem dúvida. Por acaso eu tive os meus filhos na Alemanha, que eu vivi na Alemanha, e senti uma diferença enorme nessa questão física, não é? De ajudar, e foi algo que eu estou muito grata por ter tido lá, por ter tido essa vivência, porque de facto lá ninguém ajuda. É muito mal visto se tu ajudares, mesmo nos parques, às vezes não há adultos nos parques, os adultos estão fora um bocadinho a ver, a deixar as crianças cair, e se tu vais lá, eles próprios dizem, não, isso é mau para a criança, não devias meter-te, sai do parque, o parque é para criança. Sim. Então é algo que sim, mas exato, eu acho que se pode aplicar na parte física e na parte financeira também. Claro que tudo. Eu digo sempre que acho que mais importante do que estamos a ensinar super conceitos financeiros a crianças, se calhar a partir de uma certa idade já é mais fácil, mas até 6, 7 anos é um bocadinho complexo, é mesmo ensinar que também a educação financeira às vezes educa muito para a escassez. Tu provavelmente já viste, os meus pais ensinaram-me imenso sobre dinheiro, mas no fundo o que é que ensinam? Que há isto e que tu tens que poupar uma parte para ter o que tu queres. Portanto, Uhum. não te ensinam muito a criar mais. O dinheiro é um jogo, não é? É um flow. O dinheiro é um jogo. Se virmos isto como um jogo, pode daqui trigger a algumas pessoas, porque há muita gente que vive em stress com o dinheiro, mas se nós não temos que o ver como esta coisa estanque, que existe, só existe isto e portanto o que é que eu posso fazer com isto? Que é muito o que se foca a educação financeira tradicional. Então eu acho que é importante, primeiro, as questões de inteligência emocional e trabalhar a nossa autoconfiança é muito mais importante até do que os conceitos financeiros em si, mas depois ensinar que há muitas formas de fazer dinheiro, há muitas. Poupar é uma das coisas que podemos fazer, mas não é só isso, porque eu sinto que senão também podemos, às vezes, muita educação financeira nestes moldes pode levar a crenças de escassez muito grandes também. Uhum, uhum. Então também nutrir muito aqui a consciência que nós passamos aos nossos filhos dessa abundância que nós vivemos e até pelo exemplo, não é? Uhum. Agora que começámos já aqui neste tema de educação financeira para os nossos filhos, diz-me, tenho muita curiosidade também de saber, por exemplo, quando um filho quer comprar alguma coisa e os pais dizem isso é muito caro, ou Pois. isso não, ou o que é que tu dizes aos teus filhos, ou o que é que tu sentes que nas entrelinhas passa uma consciência de prosperidade ou uma consciência de escassez, nas entrelinhas do dia a dia, nas compras, que Uhum. é onde eu sinto que se vê mais isso, onde os pais dizem não tenho dinheiro, isso é Sim. muito caro. Quando nós dizemos isto aos filhos, o que é que tu dizes, o que é que tu sugeres? Pois, olha, também é difícil para mim, ainda é um percurso, eu não falo ainda muito sobre isto porque estou mesmo a sentir que estou a absorver e a aprender muito, mas não devemos dizer isto é muito caro, não há dinheiro para isto. Eu tento explicar-lhes, que é mais difícil quando são muito pequeninos, mas tento explicar-lhes, ok, agora vamos gastar este dinheiro. E até é que há muitos jogos giros que tu podes fazer com dinheiro. Vamos gastar, sei lá, tens prendas, vamos comprar-te uma prenda por máximo 30 euros. Então vamos, e eles têm que estar a ver quais preços é que são abaixo de 30 euros, também pode ser um jogo giro se eles já tiverem idade para isso. Portanto, eu tento fazer daquilo um jogo, mas também digo, ok, então se tu queres mais, vamos ter que arranjar formas de fazer mais. Por exemplo, já fomos vender coisas, já fui vender coisas com eles. Agora o meu filho está todo contente porque fez uma loja em casa, definiu preços para as coisas e quer vender. Uau. Também explicar-lhe que há pessoas que não têm coisas, também podemos dar, portanto, tudo, mas tentar evitar ao máximo dizer. Eu também, assim, às vezes é difícil explicar, portanto, não há no momento e que eles compreendam que não podemos. Compreendam o que é realmente um preço aceitável para cada coisa, vai demorar muito, muito tempo. Mas eu acho que é, primeiro, se calhar, não tentar te pôr em muitas situações em que isso aconteça, porque às vezes nós já sabemos que isto vai acontecer, não é? Eu tento evitar, se eu não quero entrar em discussões que sei que podem levar a estas crenças de escassez, ir evitar. Tipo, eu vou a uma loja incrível e digo que não podemos comprar nada. Se calhar não é boa ideia, não é? Exato, exato. Portanto, eu Prevenir. tento exato, prevenir um bocadinho é bom, mas se queres ensinar e se sentes que já há essa abertura, eu acho que é isso, ok, temos este orçamento, ou então, por exemplo, no aniversário deles, eu disse ao meu filho, olha, podes escolher ter prendas,
Ou pode escolher começarmos a guardar dinheiro, pedimos dinheiro para irmos à Disney para o ano. E o meu filho escolheu ter prendas. Eu fiquei muito triste porque achei que ia ser um exercício super giro, não é? Íamos contar o dinheiro, ver quanto é que custa uma entrada na Disney, planear, mas não, ele não quis e pronto, eu tive que aceitar que ele quis ter as prendas e pronto. Mas perceber que sim, que há estas decisões, não podemos ter tudo, mas não focar a educação só nisso, de que não podemos ter tudo. Nós temos muito medo que as crianças sejam umas irresponsáveis e que gastem tudo, não é? É muito esse o foco e eu tento que não, ok, há coisas que nós podemos fazer, sim, há alguns limites, mas não é tipo, olha, não temos mesmo mais dinheiro, ok, então queres mais dinheiro, então se calhar vamos arranjar outras formas de fazer esse dinheiro, mesmo que seja um bocadinho uma brincadeira e que não seja super real. Mas não é fácil, atenção, não é fácil quando estamos num supermercado e eles querem, sei lá, não sei, um brinquedo qualquer que tu não ias comprar brinquedos, não é? Não é fácil na altura dizer, mas se calhar começar pouco a pouco a fazer algumas regras, olha, uma vez por mês podemos comprar X, não é? Sim, Tentando não dizer essas frases de não temos dinheiro, não, essas frases marcam imenso, marcam-nos imenso, não é? Principalmente quando somos pequenos e repetidas tantas vezes vamos achar que de facto não há suficiente e a verdade é que vivemos num mundo em que há muita coisa. Eu sei que às vezes quando estamos numa situação de stress financeiro é difícil, penso principalmente com filhos, pensar em todas as opções, mas geralmente se conseguimos refletir, não é? Vivemos num mundo em que há mais do que suficiente para todos, infelizmente não está muito bem dividido e às vezes nós não conseguimos fazer muito quanto a isso, mas eu acho que há sempre algumas coisinhas que nós conseguimos fazer e é importante nós priorizarmos a nós para os nossos filhos também crescerem assim, não é? Eu penso sempre, ok, quando eu me sinto limitada eu penso, o que é que eu diria ao meu filho nesta situação? E a verdade é que tu saberás melhor do que eu, mas eu comecei a ver o meu filho com algumas questões de vergonhas e de coisas que indicavam algumas crenças que eu percebi que tinha em mim, não é? De se calhar não tentar tanto coisas novas, que eu acho que estou sempre a incentivar, mas se eu não fizer, não é? Eles vão replicar aquilo que vêm em casa e portanto eu acho que o dinheiro é um bocadinho a mesma coisa. É ensinar, que é uma ferramenta, mas antes de ensinarmos eu acho que temos que aplicar em nós. Sem dúvida, sem dúvida. E isso naturalmente eles na nossa convivência vão absorvendo isso, não é? E eu sinto que o dinheiro, assim como tu falas também dessa relação com o prazer, é muito a noção da criatividade, não é? E aqui entre essa brincadeira, a brincadeira também pede criatividade e acho incrível esse jogo, entrar nesse jogo com eles também, não é? Então vamos procurar qual é que é o número, e mesmo que eles não saibam contar, imagina a minha filha, por exemplo, num cenário desses a perguntar isto é mais ou isto é menos, não é? Exato, mesmo que não saiba, depois vai aprendendo. Exatamente, então é uma ferramenta, é um jogo e puxa também pela nossa relação e pela nossa criatividade. Eu sinto que o dinheiro é uma relação muito ligada a essa criatividade, não é? Eu penso muito nisto, que é, as pessoas não têm dinheiro, não é a questão de não ter dinheiro, é não têm a criatividade trabalhada ao ponto de fazer o dinheiro ser criado para a vida delas, não é? Ou criarem esse dinheiro. Eu penso sempre assim, não é? E eu também trabalho por conta própria, portanto, eu também estou neste processo de tornar a coisa cada vez mais estável, mas há meses muito bons, há meses muito maus, não é? E então eu também estou a tentar tornar tudo isto mais estável para mim, mas nesses meses maus eu penso, ok, eu começo a entrar em sobrevivência, começa a baixar a minha criatividade e eu começo a não ter formas de criar o dinheiro que eu quero criar. Então eu sinto que é na proporção da criatividade. Quanto mais na sobrevivência, mais na sombra dessa criatividade. Então nós não vemos como o dinheiro está aqui, basta jogar com ele, basta entrarmos nessa relação com o nosso prazer e com a criatividade, que é aquilo que as crianças também puxam por nós, não é? Então eu sinto que é muito esse lugar de o dinheiro está aqui, de que formas, como é que eu posso trabalhar na minha criatividade para entrar numa relação com ele, num jogo com ele, não é? E isto é, nós sentimos o fazer dinheiro e para mim, nestes meses, nos meus melhores meses, eu sinto essa energia da criança, tipo,
isto é tão fixe, tipo, isto é tão fácil, tipo, isto é só pôr aqui, tipo, a minha criança a brincar, não é? Tipo, então eu sinto que é muito essa relação de, ok, bora pôr a criatividade e às vezes é preciso também este trabalho interno de, ok, como é que eu posso me sentir num lugar seguro para Uhum, sair um bocadinho da sobrevivência e neste momento ir um bocadinho à criança, ir um bocadinho, ou seja, ancorar-me aqui num adulto mais consciente para poder ir a essa origem genuína da criança, da brincadeira, da criatividade, não é? Porque muitas vezes nós estamos nesse adulto tão sério, estão sempre em busca da sobrevivência, também nessa criança ferida, não é? De que não há para todos, não é suficiente, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, não é? Tudo isto eu uhum. sinto que é muito da criança que ainda não ocupou esse lugar de adulto, de eu tenho a capacidade para fazer por mim, não é? É, exato, é mesmo isso, concordo a 100% que infelizmente o que acontece é que tu começas a entrar, quando tens esses meses menos bons, não é? Entras mesmo no modo de sobrevivência. Eu sinto que há muita gente, e tu saberás também, não é? Que vive no modo de sobrevivência, principalmente quando temos filhos. A questão financeira pesa tanto, não é? E, e de facto os custos aumentam, não é? Hum. Podem aumentar mais ou menos, dependendo das opções das pessoas, mas de facto os custos aumentam. Se calhar também temos menos tempo, pelo menos numa fase inicial, para libertar esta criança, não é? Mas de facto é super importante nós estarmos nesse lugar seguro. E eu acho que às vezes temos de tomar decisões drásticas para estar nesse lugar seguro. E às vezes temos que deixar um trabalho que não nos satisfaz, mesmo no momento em que se calhar precisamos mais, achamos que precisamos, não é? E se calhar temos que mudar para outra cidade para ter uma casa mais barata. E se calhar, não sei, quem tem carro, se calhar tem que vender o seu carro e arranjar uma forma de gerir a situação, se for possível. Eu sinto mesmo que às vezes essas decisões drásticas, porque as pessoas também não somos ensinados a fazer as contas do quão trabalhar também custa, não é? Uhum. Nós na comunidade de mulheres felizes, que tu já referiste, temos pessoas que gastam, e é normal, não é? 300 € em gasolina para ir trabalhar. Uhum. Portanto, tu estás só para ir trabalhar para um trabalho que tu se calhar não gostas, estás a gastar mais a manutenção do carro, mais não sei o quê, mais uma série de outras coisas. Portanto, trabalhar também tem um custo enorme, mais se calhar roupa que tu tens de comprar mais ou menos regularmente adequada. Há uma série de... Foi um dos meus primeiros posts, por acaso, os custos de ir trabalhar, que nós às vezes não consideramos. Então, não estou a dizer que é a solução para toda a gente trabalhar por conta de outra enquanto se tem mãe, porque eu acho que há empresas também, mas se calhar procurar outro tipo de trabalho, não é? Há empresas que também têm políticas muito mais abertas do que outras, não é? Seja porque o assumem ou porque tu falas com pessoas que estão lá e sabes disso. Então eu sinto que devemos assumir os nossos direitos como querer ter um trabalho, que também é uma coisa muito interessante, mas eu já falei com várias pessoas e as mulheres, há empresas que têm várias políticas para garantir que as mulheres são incluídas, não é? Mas muitas vezes até as próprias mulheres não se sentem bem em ter esses direitos especiais, como se tivessem ido de férias e voltam e depois têm alguns benefícios, por exemplo, a nível de avaliações que são feitas todos os anos. Se uma mulher vai de baixa de maternidade, quando volta a avaliação tem que ser no mínimo o valor que teve no ano antes de ir, okay? Uhum. Para não garantir que tem um pior desempenho só porque teve de baixa de maternidade. E muitas mulheres não aceitam, porque sentem que não merecem, não trabalharam quase nada este ano, porque tiveram quase 6 meses ou 8 meses de baixa, e eu acho que nós temos, mas no fundo lá está, é a questão que tu dizias do não merecimento, mas eu acho que nós temos que assumir que nós queremos, algumas pessoas querem ter uma carreira em determinada empresa, algumas pessoas querem crescer o seu negócio, outras querem ganhar mais dinheiro, e isto é algo que nós merecemos, e é como se depois de sermos mães, não, já só podemos querer ter o suficiente para cuidar dos nossos filhos. Sim, 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 completamente. E eu recordo-me, por acaso tenho isso também tipo como mantra na minha cabeça quando vi uma entrevista tua com a Inês Gaia e que tu dizias tipo, há um ponto em que é só este lugar, tipo, o universo é tão bom para mim, tipo, eu já nem faço nada e é só estar nessa fluidez disto da vida é tão boa para mim que o mínimo esforço, máxima abundância, não é? Então
E eu sinto que esse também eu lembro que uma vez tive uma discussão com o meu marido porque ele fez essa transição. Eu desde a faculdade comecei a criar o meu negócio. Ok. Também porque sou de uma geração, ele é 20 anos mais velho que eu, ele trabalhou 20 anos por conta de outrem e fez agora recentemente a transição para trabalho por conta própria. E eu disse-lhe, que até despoltou aqui um trigger, está na relação, e disse-lhe: Mas tu quanto menos trabalhares, mais vais receber. E ele disse-me assim, tipo, ficou chateado mesmo naquela. Estás a dizer que eu fui tipo estúpido 20 anos ou uma coisa assim? É quase Pois. como se nós também não quiséssemos largar aquilo que foram as nossas âncoras e que foi a nossa vida durante tanto tempo e que foram maravilhosas para sustentar a vida que nós tivemos até agora, não é? Hum, então, às vezes também é essa dificuldade de largar, e eu sinto que aqui é largar aquilo que herdámos, não é? Que é, então eu estou-me a separar da minha família, então eu estou-me a separar, eu estou a dizer que não à vida que eu tive até agora, tipo, estou a dizer ao meu caminho até agora que não é? Não é isso, é simplesmente reconhecer que foi importante para nós durante esse caminho, não é? Mas que agora eu já não preciso de mãe e pai, eu agora já não preciso de cota de outrem, por exemplo, se for a minha opção ter um trabalho por conta própria, não é? Então às vezes também é essa dificuldade de, não é que esteja errado, mas torna-se desnecessário, não é? Sim, sem dúvida. E muitas vezes não só o caminho que já percorremos, é como se desperdiçássemos tempo ao ir por outro caminho, não é? Quando Uhum, não é, como tu já disseste, mas também o reconhecimento, se calhar, da família, de que, ok, ele tem um trabalho estável, não é? uhum. Inconscientemente, e da sociedade em geral também, inconscientemente estas coisas pesam imenso. Então é preciso termos. Eu tinha imenso isso, isso para mim foi o mais difícil de tudo, porque a questão financeira eu preparei bem, não é? Estava assim, mal era também, mas pronto, preparei bem preparei, comecei a pensar, vou-me querer despedir, não é? Não sou mega ponderada, mas tento preparar, não foi tipo de um dia para o outro que eu me despedi, portanto eu sentia que estava ok nesse sentido, já estava a cuidar do meu dinheiro há algum tempo também, mas foi mesmo esta outra questão de medos, se eu deixar este trabalho e se não correr bem, nunca... O que é que eu vou fazer, não é? E eu tinha um trabalho bom, eu tive zero apoio, zero. O meu marido um bocadinho, mas mesmo ele ficou assim, não foi aquele suporte de vai com tudo e da que eu ouço sempre, há sempre uma pessoa que suporta, no meu caso Sim, 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 sim. foi assim muito porque eu tinha uma carreira boa, eu tinha um salário muito bom, estava assim num percurso ascendente, mas de facto ter a minha filha levou-me a repensar muito tudo isso, que é, ok, eu vou continuar assim, eu comecei a ver o meu percurso no futuro e percebi que não era aquilo que eu queria, nem era o caminho que eu queria percorrer, nem era o fim que eu queria percorrer, e estava a percorrer algo porque era o que era expectável, era o que era valorizado, e eu estava a escolher no fundo seguir esse caminho. Então é muito importante termos essa consciência de que a maior parte das decisões que nós tomamos, não somos nós conscientemente que as tomamos, e deixá-las para trás eu acho que é sempre benéfico, como tu dizes. O meu trabalho também me ajudou imenso naquilo que eu faço hoje. Claro que se me disseres, olha, valeu a pena estar 10 anos, se calhar 10 anos foi demasiado, mas sim, também fez de mim o que eu sou hoje, e também me dá esta diferença, consigo perceber bem que eu de facto não sou muito feita para trabalhar por conta de outrem, no meu estilo de vida e naquilo como considero a segurança financeira, porque de facto a segurança financeira não é só teres um trabalho por conta de outrem. Teres um trabalho por conta de outrem é uma ilusão, porque a qualquer momento é relativamente fácil despedirem-te. Também é relativamente fácil reduzirem-te o salário, seja por alguma razão, porem-te a fazer uma coisa que tu não gostes, ou tu até gostas agora, mas depois vem outra pessoa a ser a tua chefe e já não gostas, portanto estás ali sujeita a imensas variações, coisas que tu não controlas e potencialmente negativas para ti, e até a que te despeçam, não é? Que é relativamente fácil de acontecer. Portanto, para mim a segurança financeira é muito eu ser capaz de criar os meus próprios rendimentos, isso para mim é segurança financeira, e eu saber hoje em dia, tu se calhar já sentes isso, olha,
eu posso fazer outra coisa qualquer, se calhar não vou ganhar tanto dinheiro como a fazer aquilo que eu amo e que estou em alinhamento, mas se eu precisar, eu sei que consigo fazer outra coisa, não é? E Uhum, portanto, esta capacidade que eu acho que tem muito a ver também com a autoconfiança e fazer as coisas e vais crescendo nessa autoconfiança. E depois, para mim, também na parte dos investimentos, a mim dá-me segurança saber que, ok, tenho o meu dinheiro investido e isto é ótimo para ter algum rendimento extra, não dá para pagar as minhas despesas todas, mas dá-me para ter aqui algum rendimento extra nos meses se eu precisar e, portanto, o trabalho por conta de outrem começou a perder muito este peso de segurança, não é? Porque nós ficamos muito agarradas ao salário, não só ao salário, mas também às vezes aos benefícios. Há pessoas que uhum, têm até seguros de saúde ou por exemplo, quem trabalha na área da banca às vezes tem um crédito à habitação com condições um bocadinho melhor e isto agarra-nos muito quando depois nós também somos capazes de criar, nós também somos capazes de, se quisermos ter um seguro de saúde, somos capazes de, ok, se calhar não temos um empréstimo com aquelas condições, mas conseguimos ter um empréstimo um bocadinho pior, mas ter na mesma, então é muito essa desconstruirmos o que é esta ideia de segurança financeira. uhum. E aí sinto que vem muito neste lugar de assentar a segurança financeira na segurança em mim, não é? Eu consigo por mim, eu estou segura das minhas capacidades, do que eu sou, do que eu faço, então eu não estou à espera que o outro me dê este benefício porque eu não consigo sozinha, não é? Às Uhum. vezes há muito este, eu sinto também parte aqui muito aqui de nós tentamos tanto que na primeira infância eles sejam capazes de fazer tudo sozinhos que depois nós crescemos com isso de que realmente sozinho eu não consigo, não é? E andamos sempre à procura de muletas, no fundo, porque quando somos adultos já não precisamos dessas muletas, mas nós, como não é? Tem a ver com o crescimento, não é? Acreditamos que precisamos e que trabalhar por conta de outrem é que nos vai dar isso que nós não conseguimos por nós, não é? E para mim nunca me fez sentido esta questão do desemprego, não é? Isto é uma coisa desde a faculdade que eu sentia, como assim está desempregada? Tipo, ela pode criar o seu emprego, não é? E Uhum. para mim, mas eu tive sempre muito esta ligação a trabalho, criatividade e dinheiro, prazer e criatividade, não é? Então não existe desemprego quando tu tens a possibilidade de criar o teu emprego, não é? O desemprego sinto que é esta espera de que alguém te dê alguma coisa e ninguém me dá nada, não é? Uhum. Ou não chega para mim, não é? Então é muito esse foco no exterior e quando nós começamos a trabalhar internamente, também no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa evolução interior, nós trabalhamos essa segurança em nós que a minha segurança está em mim, não é? Desde que eu cuide de mim, desde que eu reconheça onde são os meus lugares seguros para eu me nutrir ainda mais, para eu poder passar para a criatividade, então depende de mim, não é? Muito esse lugar. Exato. hum, Sem dúvida, isso é super importante. Por isso é que eu acho mesmo nas crianças essa segurança pessoal é super importante. Mas sabes o que é que eu também acho? Há muito esta. Também vivemos numa cultura assim latina, não é? uhum, E, e há muito esta coisa de que precisamos sempre de apoio uns dos outros, não é? Não sei se te concordas, mas eu sinto, no outro dia a Marta Gauthier estava a falar sobre isso e que isto também, e se calhar também aos homens, mas agora aqui falando de mulheres, é quase como se precisássemos de um suporte sempre que queremos fazer alguma mudança na nossa vida, quando na realidade não precisamos. E às vezes as pessoas não nos apoiam às vezes não, sempre, é uma questão sua, não é? Não tem nada a ver connosco e portanto eu sinto que isto também às vezes não nos ajuda esta cultura, mas é onde estamos agora e portanto é aceitar. Mas é um bocadinho uma ideia errada, eu acho que temos de estar sempre um grupo enorme de pessoas, uma família enorme, todos a apoiar, não sei quem que vai fazer não sei quê, e na realidade às vezes isso até é um peso, não sei se isso é assim tão exatamente. benéfico, mas Exatamente, exatamente. E muitas vezes esses saltos que nós damos fora dessa tribo e desse clã são mesmo esses gritos de alma, não é? É quando nós largamos esse grupo que nós nos encontramos num grupo maior, ou seja, nos encontramos com essa criatividade, esse todo, essa sensação de que a natureza dá tudo, não é? Então eu sinto que é quando nós saímos de uma tribo um bocadinho mais pequena, nós uhum, ligamos
ao todo, ao universal, não é? Que é tipo, Pois. está aqui para todos, não é? E essa abundância é também esse espectro mais alargado, não é? Então eu sinto que muitas vezes até pode ser um peso, como tu dizias, muitas Pois, vezes. mas eu acho mesmo importante fazeres esse trabalho, se possível, antes de teres um filho até, não é? Eu não fiz, quer dizer, sempre tive algumas preocupações, mas não fiz um trabalho profundo, porque, porque eu depois senti muito isso, tipo, ok, eu sou a mãe dela, por muito que apoio que eu tenha, não é? Eu sou a mãe do meu filho, não há ninguém que me possa substituir. Eu vou ser, eu e o pai, provavelmente vamos ser as pessoas que o vão influenciar mais. Vamos criar crenças, vamos criar positivas ou negativas e, portanto, isto agora é comigo. Então eu acho que isso empodera muito, mas quem puder fazer esta preparação antes, não sei se tu fazes isso antes de ter filho, fazes. Sim, 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 sim. O trabalho de pré-conceição eu sinto que é super Pré-conceição, não é? importante. Pois, super E, importante. e é muito esse lugar, isso para mim é a chave o que tu disseste, não é? Que é agora é comigo, agora Uhum, é comigo. E quando nós já trabalhamos isto a nível do dinheiro, eu também sinto que isso é, como falámos, um grande reencontro com o nosso prazer, que depois também tem repercussões no parto que nós temos, não é? Calhou, não era o que estava planeado, mas eu tive um parto, da minha segunda filha, só com o meu marido, estávamos só os dois. uhum. Eu E a vi. parteira chegou e disse: Margarida, tu não precisas de parteira, não precisas de pai, não precisas de mãe, não precisas de parteira, tipo, tu daste à luz por ti, não é? E isto foi muito este lugar de agora é a tua vez e nós só tomamos essa rédea quando realmente sentimos que, ok, agora é a minha vez, tipo, ninguém vai fazer isto por mim, ninguém me vai dar Uhum. o dinheiro que eu quero criar para mim, não é? E ninguém me vai dar o parto que eu quero fazer por mim porque é visceral, ou parte de mim ou não existe, não é? É Exato. outra coisa, é outro tipo. E aqui com o dinheiro é a mesma coisa, e muitas vezes também nesse lugar de esperar pelos outros, perdemos-nos a nós, não é? Exatamente. Andamos assim à procura de nós nos outros e depois o outro é que falhou ou o outro é que não me deu e ficamos aqui nesta vitimização, não é? Quando nós é que Uhum. bloqueamos, não é? Aqui fazendo um paralelismo com o meu parto, eu também sinto que eu tive ali um momento em que percebi, ok, isto não vai ser assistido, vamos ser só os dois e tive ali um momento tipo, mas eu preciso de alguém aqui. E depois, ok, sai disso, eu não preciso de nada, é aqui e agora e vai nascer, não é? Então isto é a mesma coisa para nós, tipo, vai nascer agora essa mulher independente que não precisa de ninguém, não é? E quando se sente mais Exato. vulnerável, sabe onde ter esse colo, mas esse colo é para momentos de vulnerabilidade, não é para o nosso momento. Não é? De Como é que dar é o dizer? passo e Exatamente. exatamente, sim, sem Uhum. dúvida. Só que infelizmente somos muito ainda, há muito esta ideia que os homens nos vão salvar com dinheiro, não é? Com tudo, com Uhum. várias coisas. E vamos ao banco e dizem-nos o que é que devemos fazer, não é? As mulheres odeiam ir ao banco, não sei se tu odeias, mas Sim, muitas odeiam porque odeio. sentem-se, pois, porque sentem que vão-te falar coisas que tu não percebes, não é? Vão-te mandar fazer se calhar umas coisas que tu não sabes bem, porque há muito esta ideia, ou a família, e muitas vezes é os homens que nos dão muito mais conselhos do que fazer com o dinheiro, ou vamos ao banco e dizem-nos o que é que vamos, ou seja, o trabalho é que decide qual é o nosso salário, e eu acho que chegou o momento de dizermos que não, nós é que decidimos, já chega. E principalmente quando nós mulheres fazemos trabalhos tão importantes e tão mal pagos, não é? Como tu Uhum. sabes muito bem, imensas doulas são mal pagas, Uhum. o cuidar do outro é um trabalho ainda muito mal pago. Uhum. E eu acho que tem muito a ver com esta questão de ser feito por mulheres. Ser expectável, não é? Que nós estejamos ao serviço por, quase, por um preço quase gratuito. E eu acho que é mesmo importante começarmos a dizer que não, começarmos mesmo a cobrar alto pelos nossos serviços, principalmente os que têm a ver com o cuidado de outros, sem esse tabu e receio do que é que vão pensar de mim e sem essa expectativa de, ok, eu estou a cuidar desta pessoa porque eu adoro e, portanto, adoro cuidar do outro e não posso cobrar por isso. Eu acho que temos mesmo que cobrar em nome de toda a gente, todas as mulheres que fazem, que têm profissões parecidas, que querem fazê-lo também a full time, não é? Porque há tantas mulheres com imenso potencial que estão agarradas a um trabalho que não estão a contribuir nem para elas, nem para a sua família, nem para a sociedade.
Uhum. Então, olha, deixo aqui este apelo para seguirmos os nossos sonhos, mas termos essa coragem de curar a nossa relação com o dinheiro, subir os preços e dizer que queremos mais dinheiro, Uhum. seja sem razão, sem termos que nos justificar por isso. Sim, e é muito aquilo de eu é que decido, não é? Quantas vezes é que na nossa infância nos perguntam quanto é que tu queres receber? Não é para onde é que tu has de ir para teres mais saída, para aí é É, bem pago, exato. aí é mal pago, não é? É tudo no exterior. Então, e perguntarem-nos a nós quanto é que tu queres receber, não é? Isto foi uma coisa que também nessa relação de evolução pessoal eu contactei comigo, não é? Quanto é que eu quero? E nós começamos muito por baixo, eu senti isso, tipo. Muito. E eu fazia esse exercício com pessoas mais velhas e eu senti que realmente, comparando com elas, porque a idade já lhes trouxe outro movimento também na vida, não é? E nós começamos muito por baixo e isto é também uma expressão, muitas vezes, do nosso senso de inferioridade, muito desta história também da mulher, de o sexo fraco, estamos abaixo dos Uhum. outros, não é? Hum, essa autorrepressão é bem vista e não É esse apuxar. valorizada, não é? Nós Uhum. valorizamos as mulheres que sofrem. A Exatamente. sociedade valoriza até quando se diz, ai, ela é uma super mulher, geralmente é uma mulher em sofrimento. Eu não digo mais que ninguém é super mulher, porque de facto eu acho que chega de valorizarmos o sofrimento feminino, não é? Não valorizemos aquelas mulheres que fazem tudo e alguma coisa. Vamos valorizar as que fazem o que gostam, não é? E as que se valorizam a si próprias do que estarmos em constantemente valorização como sociedade, e às vezes nós mulheres também fazemos isso, não é? Daquelas que estão em sofrimento e que estão ali para todos, já chega. Eu acho que é importante isso, assumirmos o nosso poder e o dinheiro vai nos dar esse poder também. Uhum, uhum, sem dúvida. E nós, ao curarmos a nós, também vamos curar outras mulheres e vamos ajudar muita gente que tem um sonho, se calhar, de ter uma profissão que, sei lá, ser professora de yoga, o que quer que seja, e que não faz porque os preços cobrados neste momento são tão baixos que não consegue viver, não conseguiria, claro que pode fazer os seus preços, ok? Mas é natural que quando comeces olhes um bocadinho para o que é feito, depois vais criar a tua própria história e os teus próprios preços, mas no início é natural que olhes um bocadinho para os preços médios e sentem que não queiram conseguir ter uma carreira daí e que se calhar seriam muito mais úteis nessa profissão do que propriamente no que estão a fazer agora. Então é mesmo isso, pensarmos quanto é que nós queremos receber. Podemos fazer dinheiro em qualquer profissão, não há, eu acho que pronto, isto é uma coisa que eu sinto que já está um bocadinho a esbater-se, que é tens que ir para determinado curso, tens que fazer X, eu acho que já começamos a perceber que é possível fazer dinheiro em qualquer profissão, mas temos que querer fazer dinheiro, eu sinto que esse passo é importante. Uhum. Portanto, muito este lugar de eu quero, e é muito esta ligação ao desejo, não é? O que é que eu desejo? O que é que eu É, quero? exato. Eu quero fazer X, eu quero criar isto, não é? E isso que tu disseste é super importante e ressoa tanto em mim. E eu recordei-me também de uma frase que me marcou, do livro Do Caminho do Artista, que era: as pessoas Ai, eu fazem adorei. da. É lindo esse livro, não é? Que fazem da privação uma virtude. E quando eu vi aquilo, eu pensei, sim, realmente, às vezes, para os nossos pais, até, do ter menos é ser melhor, fazemos mesmo da privação uma virtude e achamos que é por termos menos que vamos receber mais dos outros. Então, quanto menos eu tiver, mais os outros me vão ver, mais os outros me vão dar, não é? Mas não, quanto mais eu tiver, mais eu posso dar e mais eu posso receber, e quanto mais eu posso dar, mais eu posso receber, não é? É muito abrir-nos a isso também de que, lá está, não vamos glorificar o sofrimento, e eu sinto que isso é tão característico da mulher, não é? Um, Glorificar por se virar, não é? Aqui em múltiplas, não é? Até mesmo É. aquela expressão a nível, essa expressão já não sei de quem é, mas pronto, é muito ligada também aqui ao movimento feminista de eu faço o que tu fazes sangrando, não é? Mas isso também tem um lado de poder, que é tipo, eu faço o que tu fazes enquanto estou numa fase de recolhimento e menstruação, mas ao mesmo tempo se calhar não devia fazer, devia era Pois é, este sinto lugar. muito isso. É, eu sinto, não temos que fazer. Não, eu estou cada vez mais numa de me libertar dessa ideia de que
tenho que sofrer para, exato, para receber o que tu dizes, e tenho que fazer exatamente o mesmo que os homens, sangrando ou de salto alto, também, também há essa Isso, isso. expressão. Mas não acho que estamos todos, e isso os homens inclusive, mas é especialmente forte nas mulheres, nesta ideia de que a vida é um sofrimento, não é? E que temos que sofrer para depois usufruir do prazer. Há Hum. muito esta ideia do caminho, vamos sofrer, e estamos na escola, também é muito induzido isto, estamos na escola, vamos estudar, estudar, estudar para ter um teste, depois tivemos boa nota, se nos portarmos bem, não é? É um bocadinho assim na vida adulta também. Vamos Uhum. sofrer, estudar, vai ser difícil, para depois sermos avaliados pelo teste ou pela sociedade ou pelo chefe, e se nos portarmos bem, então temos direito àqueles dias de férias, temos direito ao subsídio, temos direito... E eu acho que não é assim. Acho que temos que repensar isto e temos que pôr o prazer. Nós merecemos o prazer por si só. Hum. Não temos que esperar ter o sofrimento para depois ser merecedoras de prazer. E essas frases às vezes perpetuam um pouco esta ideia. E depois, infelizmente, o trabalho mais tipicamente feminino, que não tem que ser, é pouco valorizado e às vezes nem pago, não é? Uhum. E a verdade é que muitos homens só conseguem ter trabalho e conseguem ganhar dinheiro à custa deste trabalho invisível e escravo quase, não é? Porque é trabalho não pago, quase nem reconhecido, porque é expectável que as mulheres assim o façam, não é? Uhum. E eu acho que temos mesmo, para bem das nossas filhas, de repensar esta nossa relação com o trabalho, que já estamos há décadas enquanto sociedade a dizer que não vamos deixar de trabalhar, não é? Agora volta-se a falar outra vez com a inteligência artificial, daqui a uns tempos não há trabalho, já se fala isto há 100 anos e nunca aconteceu, cada vez trabalhamos mais. E eu sinto que é porque estamos todos com estas crenças de que temos que sofrer para depois usufruir, temos que sofrer para depois usufruir. E eu quero usufruir primeiro. Eu já não quero quebrar esse ciclo de sofrer e depois usufruir, e também me apercebi que quanto mais eu me foco no prazer, o prazer vem mais, não é preciso estar a focar no Exatamente. sofrimento, porque se tu Exatamente. estás focada no prazer, se vais fazer uma coisa que tu gostas mais, se cuidas mais de ti, se estás se tens uma vida mais consciente, fazendo coisas que fazem sentido para ti, então as coisas fluem muito mais, o dinheiro vai fluir muito mais, vais estar muito mais feliz. Então acho que foi uma mentira que me Sim. disseram e que está muito presente nas mulheres e que temos que desconstruir. Completamente. E eu sinto que desde pequenina que trago muito aquilo, que diziam, olha, deixa o melhor para o fim. Imagina, tens um prato de Ah, comida que tu adoras e o melhor para o fim. Para mim isso nunca me fez sentido, porque que giro. para mim o que me fazia sentido era eu vou comer primeiro aquilo que eu gosto mais e depois fico tão contente que o que eu não gosto tanto fica um bocadinho amenizado pela minha energia de já ter comido aquilo que eu gostava. Então nunca me fez sentido esse lugar do melhor para o fim. Lá está, vem nisso, de primeiro o sacrifício e depois o deleite, não é? Mas o sacrifício deixa de ser um sacrifício quando tu já estás nesse deleite, não é? Até as coisas chatas que nós temos de fazer, ou coisas que não gostamos tanto no nosso trabalho, como nós estamos tão nutridas, aquilo, pronto, às vezes custa, mas como nós estamos tão nutridas, aquilo não custa assim tanto como se eu estivesse ali a trabalhar para chegar a algum lado, não é? Então isso é a escolha do prazer primeiro, não é? Primeiro eu, primeiro o prazer, primeiro aquilo que eu gosto e isso é primeiro eu. No fundo, estamos a falar deste lugar de nos priorizarmos a nós mesmas e aos nossos desejos e às nossas vontades e não precisar da permissão de ninguém para validar aquilo que eu quero, não é? Eu Uhum. sinto que isto é também super importante. E às vezes estamos à espera Sem dúvida. que alguém valide, não vamos ter ninguém a validar, não é? Não, não vamos, não vamos. Depois, no futuro, podem validar, mas Exato. é mesmo importante nós validarmos a nós próprios e depois criarmos esse lugar seguro também, não é? Porque eu acredito que para darmos passos grandes temos que ter esse lugar seguro em nós, primeiro, mas também condições financeiras, mas não esperar nunca essa validação. Aliás, eu acho que depois, se calhar também já te aconteceu, que é depois tu vês que consegues fazer as coisas sozinha, eu já nem penso em pedir validação nenhuma, Sim, 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 sim. porque nem quero ouvir sequer
opinião que as pessoas têm, porque sei que as pessoas vão estar a colocar os seus medos, não é? Nunca ninguém dá uma opinião 100% imparcial, até porque não estão dentro de ti, portanto não têm toda a informação que tu tens, não é? Do que é que tu sentes, do que é que tu queres, às vezes não sabes explicar por palavras, mas também porque normalmente vão estar a colocar os seus medos, as suas vivências e normalmente não é muito útil. Então hoje em dia eu não peço opinião rigorosamente a ninguém para nada que seja assim muito importante para mim e que seja uma decisão assim só minha. Exatamente, exatamente. E aqui eu queria também desmistificar muito, que eu sinto que foi uma pergunta que surgiu muito aqui relacionada a isto de, ok, então eu quero ter mais tempo para os filhos, que eu sinto que é o mais óbvio, que é, ok, então eu quero ter mais tempo para os filhos, por isso trabalho muitas vezes a partir de casa ou crio o meu próprio trabalho, mas depois preciso de conciliar o tempo do trabalho com o tempo dos filhos. Então há muito esta noção de como é que eu trabalho com os filhos, não é? E essa pergunta surgiu muito, como trabalhar com os filhos, mas eu sinto que aí é muito esta visão de trocar o tempo por dinheiro, ou seja, eu para ter X dinheiro preciso trabalhar X horas e eu também quero estar essas X horas com os meus filhos, então junto isto tudo e sai essa pergunta de como é que eu trabalho com os filhos, não é? Pois. Eu não sei se tu trabalhas com os teus filhos, para mim é difícil quando eles são muito recém-nascidos, ainda se consegue aqui com o baby wearing, mas depois esquece, Pois, é eu muito acho que tu vais difícil. saber responder a isso melhor do que eu, porque para mim é muito importante ter essa separação. Eu sou bem, tirando uma coisa rápida que eu tenho que fazer, mas à partida eu sou muito de tentar arranjar, os meus filhos agora estão na escola, mas mesmo tentar arranjar ajuda, seja do meu marido, familiares, não tenho assim imensa, mas tentar arranjar eu tenho mesmo que estar separada dos meus filhos. Porque é importante para mim esse foco. Eu também acho que é muito importante nós termos, em geral, foco. Foco não é no sentido limitativo, mas teres aqui uma ideia e não é naquele que tenho que estar mega focada nisto, não, mas ok, estou aqui, tenho meia hora, vou tentar que esta meia hora seja focada naquilo que é importante para mim, naquilo também, eu falo muito no foco estratégico do prazer, mas esta conciliação é assim, ninguém se sinta mal porque é praticamente impossível. Quem conseguir, Uhum. como tu dizes, quando são recém-nascidos há assim alguns truques, mas também estás tu cansada, não é? Portanto Exato. também acaba por ser mais desafiante, depende também de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu comecei o meu blog quando estava de baixa com a minha filha, mas o que é que eu fazia? Quando ela dormia à sexta da tarde, e eu tive sorte, porque nem toda a gente é assim, que ela dormia sempre 1h30 pelo menos, logo desde pequenina, desde que nasceu tinha sempre assim uma sesta um bocadinho maior, e então eu aproveitava esse tempo para escrever, já tinha escrito muito, então para pôr os artigos no blog, etc. E aproveitava esse tempo porque combinar as duas coisas é super difícil. Também acho que é um mito muito feminino, que as mulheres são super boas no multitasking. Isso. Ninguém é bom no multitasking. Sim, sim, sim. E eu recordo-me de um livro, já não sei onde é que foi, mas que falava do multitasking ser a coisa mais primitiva e menos evoluída, que é tipo os Mais animais ineficiente. que eles estão a comer e estão tipo a olhar para ver se vem alguém tirar a comida, ou seja, estão no multitasking nesse lugar de, como estão na sobrevivência, precisam de estar atentos a várias coisas. Agora, uma pessoa que não esteja na sobrevivência está, aqui a nível da comida, por exemplo, enquanto que o animal come, a olhar para Claro. todos os lados, a ver se alguém lhe vai tirar a comida por estar em sobrevivência, alguém que vá para um lugar mais evoluído está a comer plenamente, concentrado na comida ou descontraído, não tem esse medo que aquilo desapareça ou que vá ser atacado, não é? Então, para mim também foi aqui um clique nesta noção de tipo, multitasking é tipo pura sobrevivência e por estado primitivo. Quando nós passamos para um estado mais de consciência mais evoluído, nós queremos é estar no mindfulness, na plenitude, Exato. não queremos estar a mandar o foco para todo o lado, não é? É. Mas também é uma daqueles mitos que impedem as mulheres também de florescer, eu sinto muito. Há vários mitos, não é? Por exemplo, que as mulheres se dão mal umas com as outras, que é de mentira, não é? Tu terás essa experiência de certeza também. Eu lembro quando comecei a trabalhar, toda a gente me dizia as mulheres dão-se mal umas com as outras a trabalhar, não tenho nada dessa experiência, zero, muito pelo contrário, até
até tenho super boas experiências, seja nos meus trabalhos antes, seja agora. E outro dos mitos que nos impedem a nós é o facto de nós valorizarmos as mulheres por serem multitaskers, não é? A sociedade valoriza as mulheres, o que nos leva a querer ser multitaskers e fazer tudo mal. Basicamente é isso. A questão é que não vamos fazer nada bem, vamos fazer tudo mais ou menos mal, não é? E eu sinto que com o trabalho e com os filhos acontece um bocadinho. Pronto, vai acontecer momentos em que tu se calhar tens de trabalhar quando estás com os teus filhos, mas idealmente tens que mesmo que delegar essa tarefa dos filhos, pelo menos se calhar tens uma pessoa em casa ou fazes turnos com o teu marido. Eu lembro quando começou o Covid, eu fazia mesmo, chegamos ao ponto de dizer, ok, eu trabalho de manhã, tu trabalhas à tarde, porque estamos aqui os dois a ficar malucos a tentar gerir, e tipo, então eu sabia, ok, amanhã eu estou aqui focada e à tarde não trabalho, porque não dá, ou fazia uma coisita ou outra. Então eu sinto que esse delegar é super importante, delegar dar os filhos estarem com outra pessoa, e depois também as tarefas domésticas também ao mesmo, é também importante, que às vezes nós achamos que temos que fazer tudo também, e há coisas que ou não são precisas de ser feitas. Eu falo muito no livro sobre isso, que é simplificar, primeiro olhar para todas as tarefas que nós temos e ver se são mesmo precisas. Eu acredito que nós também fazemos muita coisa que não é mesmo precisa, não tem que estar tudo arrumado, se calhar não tens que mandar uma newsletter por semana, como as pessoas acham, não tens que fazer um post por dia ou por semana. Às vezes pomos regras a nós próprias, não tens que estar 24 horas com o teu filho, se calhar, não é? E será que são mesmo regras importantes? E depois delegar o que for possível dentro das tuas necessidades, da ajuda que tu tens, e se puderes gastar dinheiro com alguma ajuda externa também é ótimo, dentro dessa capacidade financeira que tu tenhas, mas é importante delegarmos e sabermos, ok, nesta hora eu consigo ter este momento para pensar só nisto. Faz toda a diferença do que estás uma tarde inteira com filhos e trabalho, nem trabalhas nem estás com os filhos, não é? Completamente. Estás a fazer multitasking, portanto estás a fazer tudo médio mal. Estás a trabalhar médio mal e estás com os filhos também médio mal, porque estás chateada porque também não consegues trabalhar então eu acho que claro que pode ser difícil, mas eu diria que imagina, quem consegue, quem quer continuar, por exemplo, a trabalhar por conta de outrem, se calhar ir para casa e estar com os filhos não é assim a opção melhor se não tiver nenhum tipo de ajuda extra. Podes ficar mais sobrecarregada porque tens o trabalho, ainda estás em casa, que há tentações de fazer coisas para a casa, não é? E depois ainda tens os teus filhos. Eu acho que é importante. Ok, se calhar até queres ficar em casa com os teus filhos e consegues trabalhar de casa, mas vai haver umas horas no teu dia que vais tentar arranjar ajuda, e uma ajuda que te ajude mesmo. Também é importante isso, não é? Aqueles tipos de ajuda que não são realmente ajuda, não é? E que às vezes nos sobrecarregam mais do que ajudam. Sim, 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 sem dúvida. Eu estou Mas sempre tu nessa. poderás falar melhor do que eu sobre isto. Eu questiono muito sobre isto de estou a ser ativa ou estou a ser produtiva. E às vezes eu estou muito cansada porque passei o dia todo super ativa, mas no Pois. fundo, produtivamente falando, está ali muito pouca coisa, muito pouca matéria, não é? Então eu sinto que nós somos peritas em estar ativas, não é? Mas depois, o que é que realmente foi produtivo aqui? E os filhos também me convidam a isso, que é ok, como os filhos exigem, quanto mais pequenos às vezes mais, não é? Exigem tanta coisa de nós, precisamos de os atender tantas vezes, que eu sinto, ok, eu tenho uma hora para trabalhar e isso torna-me mais produtiva e menos ativa, não é? Então eu acho que os Sim. filhos também são aqueles chefes peritos em nos darem pouco tempo para nós estarmos com foco a fazer aquilo, não é? E aqui vem também isto de nós não precisamos de trabalhar muitas vezes as 8 horas, não precisamos de ter aqueles horários tão extensos, porque eu sinto muitas vezes é perder-nos na atividade e no final não há nada de produtividade, não é? Então eu sinto que a maternidade também nos traz isto de, ok, se eu quero aqui o foco em cuidar dos filhos, eu tenho pouco tempo para trabalhar, e como é que eu vou receber o muito que eu quero receber trabalhando o pouco que eu quero trabalhar, não é? Para poder Sim. estar com os filhos, não é? Exato, essa criatividade, sem dúvida, a mim exigiu-me imenso, porque eu não quero, eu desde que tive filhos decidi que não queria trabalhar 8 horas por dia, não quero, e acho que é possível teres um negócio de sucesso sem trabalhares essas 8 horas por dia, porque
8 horas por dia é muito. Quem tem um trabalho por conta de outrem, então, que normalmente é mais, porque depois tem que chegar ao trabalho e tem que voltar para casa e hora de almoço, etc. É muito tempo, é muito tempo. Portanto, foi mesmo uma decisão que eu tomei muito. Não foi logo, porque ainda voltei para o trabalho por conta de outrem, mas rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria. E é possível termos um negócio próprio trabalhando menos do que 8 horas por dia. Muito possível, trabalhando bem menos. Depois também há a questão da flexibilidade, se calhar umas coisas posso fazer à noite, eu não faço por acaso, mas ao fim de semana qualquer coisa que eu preciso fazer também posso, mas é mesmo possível, porque 8 horas, é impossível estarmos produtivas 8 horas por dia, não é? Por muito que gostemos do que fazemos, é impossível. E depois é também usar as ferramentas que existem para automatizarmos coisas. Também acho que nos nossos tipos de trabalhos eu tinha muita culpa de repetir coisas, por exemplo, agora não tenho. Pá, se uma coisa funcionou e fez sentido, se calhar vou fazer um post parecido ao que fiz, se há um conteúdo, e às vezes repito e é na mesma um super sucesso, porque são outras pessoas que veem, ou as outras pessoas já não se lembram, e então eu sinto mesmo que acabar com esta culpa de que nós temos de não trabalhar muito e ter sucesso, e assumir que isso é um direito que nós temos, só temos que estar abertas a ele. É um trabalho ainda para mim também, mas funciona mesmo, funciona muito melhor do que o sacrifício e depois o prazer. E eu acho que nós fazemos isso por nós também vai ajudar todas as outras mulheres, mas para mim é importante, para mim pessoalmente eu sinto que ter esta distinção entre estou a trabalhar e estou com os meus filhos, para mim é importante. Estou a Uhum. trabalhar e, portanto, mesmo que seja hoje só consigo 1 ou 2 horas, porque não tenho mais ajuda, não tenho mais quem me ajude. Prefiro do que estar a tentar 8 horas por dia gerir a coisa e nem. A verdade é que então aí a tua criança nunca aparece, não é? A criança esconde-se Uhum. na confusão do multitasking, do stress de teres que gerir imensas coisas ao mesmo tempo. E depois ser mãe, quando eles são pequeninos, também exige imensa coisa, não é? E pensar em refeições e banhos e pronto, essas partes todas que são importantes também. Uhum. E, E aí entra muito a organização que tu falas, não é? Não sei se para fechar, se quiseres trazer aqui alguns tópicos de organização, que eu sinto que também é aquilo que nos uhum, permite esse foco estratégico, essa produtividade realmente serena, não é? Aquela atividade maluca que no final sim. não resulta em nada, mas aquela produtividade, a assertividade, eu sinto que isso é ser assertiva. E uma pessoa para ser assertiva tem de estar nesse lugar também ok, onde é que eu estou, o que é que eu quero fazer, estar ancorada, não é? Então, essa organização, que eu também sinto que eu sou muito mais criativa do que organizada e às vezes perco-me um bocadinho Uhum. nesse caos, mas o que é que tu dirias aqui, assim como para fecharmos aqui, alguns pontos ou que tu sintas que é importante nessa organização? E tu também falas muito da organização financeira, de como isso te Uhum. permitiu prosperar, então, como é que nós podemos trazer também esse florescimento do feminino pelo prazer e essa âncora do masculino em nós pela estrutura e pela organização. Uhum. Pois, eu acho que é muito perceber que a estrutura nos permite também fluir, não é? E quem se calhar teve filhos, eu não sou assim mega organizada, e quando tive filhos, apercebi-me um bocadinho disto, que é, ok, esta rotina, alguma rotina, até me dá liberdade. É um sentimento que eu tive, que foi, ok, ter alguma rotina, porque eu no início não tinha rotina nenhuma, e sempre achei que ia ser uma mãe com zero regras e zero rotina, mas depois aquilo começou-me a ajudar a mim. Nem era tanto a eles, era se calhar mais a mim, planear o meu dia, ter uma ideia de quando é que eles dormiam mais ou menos também para me organizar. Então eu sinto que na nossa vida com o nosso dinheiro pode ser um bocadinho a mesma lógica. Agora, nunca, como eu não sou organizada naturalmente, eu não sou aquela pessoa super organizada em tudo naturalmente, de todo. O que é que eu faço sempre? Automatizo o máximo que eu conseguir. Automatizo tudo. Imagina, queres poupar 100 euros por mês? Isto é uma coisa que eu falo muito. Se tu sentes que é isso que tu queres fazer, então todos os meses saem 100 euros da minha conta para outra conta. Então eu nem sequer penso nisso. Eu não tenho que pensar, ok, o que é que eu vou fazer para poupar 100 euros por mês? Não, isso já aconteceu e já só deixo na minha. Eu, por exemplo, eu só tenho na minha conta ainda hoje o dinheiro que eu posso usar naquele mês.
porque eu sei que é a forma de eu não estar a fazer contas para aquilo que eu preciso gastar e que posso ou não gastar. Então, para mim, funcionou muito bem perceber que não posso estar sempre a depender da minha força de vontade, daquilo que eu quero naquele momento, e criar o máximo de regras possíveis na minha vida que me permitam depois ter mais tempo para também fluir, não é? Então tenho muitos automatismos financeiros, pronto, não só desta questão da poupança, de investimentos, de alertas de todos os meses, por exemplo, faço coisas e tenho um alerta para me lembrar. Agenda, por exemplo, tenho só agenda digital para ser o mais rápido de gerir. Com filhos também, para mim funciona super bem saber que, por exemplo, nós temos ajuda às terças e quintas. Eles vão buscá-los à escola, os meus sogros, e funciona super bem saber, ok, eu nesses dias consigo a tarde um bocadinho mais livre, porque sei que os vão buscar, etc. Portanto, tenho esses 2 dias. Esta organização ajuda-nos, porque depois de estar montado o esquema, e é quase como automatização, é um bocadinho criar os hábitos e criar os automatismos que te permitam depois estar tranquila. Mesmo a nível de negócio, automatizar os posts, alguma coisa que tu escrevas, por exemplo, reutilizar, automatizar, criar logo. Por exemplo, para mim funciona super bem num dia, e depois isto também acho que temos que nos autoconhecer, mas num dia eu filmo logo vários vídeos, eu tenho um canal de YouTube, e num dia eu filmo logo tipo vídeos para o mês inteiro. Para mim funciona super bem, num dia fazer logo tudo, porque entro na energia da tarefa e então faço logo tudo num determinado dia. O meu livro é a mesma coisa, se eu estou um dia a escrever o livro, por isso é que eu acho tão importante isto do foco. Então eu acho que é um bocadinho conhecermos-nos, percebermos quais são as nossas fraquezas e percebermos quais são os nossos objetivos e tentar arranjar hábitos, por um lado, mas o mais possível automatizar para que não esteja a depender só de nós. Senão vamos estar mais uma vez em stress. Como é que eu vou poupar 100 euros por mês, não é? Como é que eu vou garantir que faço um post, 2 posts por semana? Pá, se calhar num dia, se é importante para ti, pronto, primeiro questiona se é importante, mas se é importante, então se calhar num dia vais-te sentar e vais fazer isso. Como é que eu me vou enviar currículos para trabalhos? Se calhar um dia por mês tu vais 2 horas e vais fazer só isso. Marca na tua agenda esse dia. Então é muito, eu acho que é sem culpas, sem aquela culpa de que temos de ser super organizadas, não temos. Por exemplo, as compras, eu faço sempre as mesmas compras todas as semanas, é uma seca, mas funciona para mim, não estou a pensar em, não uso muito a minha criatividade na cozinha, também não cozinho, também é algo que eu definir as tarefas em casa, quem é que faz determinadas coisas. O que é que te dá prazer fazer, o que é que não te custa tanto fazer, vá, o que é que tu encontras ali alguma alegria em fazer, e tentar delegar ou seja, neste caso é o meu marido, mas tentar essas coisas que não te dão tanto prazer. Então é muito conhecer-te e perceberes quais são os teus objetivos e criar esta estratégia para os atingir, que se calhar no primeiro mês vai ser um bocadinho difícil e vais, por exemplo, no caso de compras, por exemplo, vais ter que criar a lista de compras e não sei o quê, mas depois já tens aquilo criado e é só replicar. Então eu sinto que automatizar a mim ajuda-me imenso e permite-me de facto depois ter outros momentos em que podes ser criativa, e a criatividade é o que nos vai trazer dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto que isso é mesmo importante nós levarmos daqui esta noção de que depende de nós, depende dessa nutrição interna para a nossa criatividade, e aquilo que não for preciso assim tanta criatividade, que esteja automatizado para nós direcionarmos a criatividade para aquilo que realmente queremos cultivar, não é? Então sinto que isso é super importante. Obrigada, Inês, por teres deixado aqui Obrigada. estas partilhas todas. Eu sinto que é mesmo assim uma revolução aqui ao nível do feminino, do masculino em nós também, neste lugar de nos sentirmos seguras em nós e capazes, porque realmente, como tu dizias, o dinheiro é essa ferramenta que depois nos dá mais poder, mais opções, mais liberdade. Ao fim e ao cabo, nós estamos a falar disto, não é? De liberdade financeira para ter tempo livre para mim, para os meus filhos, para aquilo que eu quiser, não é? Para terminarmos também, o que é que tu sentes daquela expressão muito conhecida de dinheiro não traz felicidade? Onde é que isso se encaixa? Traz liberdade e a liberdade traz felicidade? O que é que Não, é? eu acho que o dinheiro traz felicidade.
Uhum. Eu acho que o dinheiro traz felicidade, porque ajuda-te a seres livre naquilo que tu queres fazer, no teu trabalho, não é? Ajuda-te a, se calhar, teres outro tipo de acesso à saúde que não terias de outra forma, ajuda-te a tomares opções de forma muito mais livre. Claro que não é a única coisa importante para a felicidade, mas há outras coisas, claro, mais importantes, mas o dinheiro em si, à partida, vai trazer mais felicidade na tua vida, exceto se tu tiveres um conjunto de crenças e questões que tens que ainda trabalhar em ti. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Então, muito obrigada, Inês. Estou muito contente Obrigada. de te poder ter aqui também no podcast, de te levar também aqui às mulheres da nossa comunidade para realmente desbloquearem este lugar da relação com o dinheiro, com os pais, porque para mim é também muito importante este lugar de que é o adulto em nós que faz dinheiro. Então, muitas vezes nós precisamos Uhum. de colher um bocadinho a nossa criança interior para crescermos e sermos esse adulto que faz dinheiro. O dinheiro e o trabalho é uma questão dos adultos, então tornarmos essas adultas também seguras de si e capazes de criar, não é? É super importante essa noção da criatividade que eu sinto que trabalhamos aqui muito bem neste Sim. podcast. Olha, Então, gostei muito, obrigada. muito obrigada. Sigam a Inês para quem ainda não a acompanha, na comunidade também Mulheres Felizes, no Finanças no Feminino, leiam os livros. Eu própria estou aqui nesta descoberta também da organização financeira. Sei que vocês É também têm claro. um curso de base Sim, da organização financeira, portanto, continuem este trabalho que também é aquilo que nos dá que bom, que bom. Sim, na asas. comunidade temos o curso, a base da organização financeira, que é assim tudo o que precisas para te organizar, mas muito nesta base de não culpa, mas de tentarmos automatizar e fazer o máximo possível com o mínimo tempo possível, sem esta ditadura do sofrimento, quase, não é? Sim, sim, Falamos tanto sim. aqui. É riqueza com leveza, como tu falas também tanto no teu livro. Exatamente. Então levem este mantra da Inês, riqueza com leveza e com prazer, não é? O prazer é esse lugar da criatividade que nos faz manifestar aquilo que nós queremos, para a nossa vida, não é? Então acolham também essa autoconfiança, essa capacidade de decidir por nós, não é? Isso é super importante. Então, Obrigada. muito obrigada a quem nos vê desse lado, obrigada Inês, vemo-nos no próximo episódio e até breve.